E agora eu convido o nosso especialista no mercado de renda variável e ações, Felipe Garran. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo? Muito bom, vamos lá. Segunda-feira brava, né? A gente recomeça aí mais uma semana de mercado, né? Seguida aí por bastante incerteza, bastante volatilidade. É interessante, né, que quando a gente fala em volatilidade, é aquele negócio, aquela gangorra, né? Bolsa sobe, bolsa desce, e assim por diante. Só tem falado, né, de bastante volatilidade, mas se a gente fizer o cálculo, né, um cálculo de desvio padrão dos retornos que a gente faz, a gente percebe que a volatilidade ela não está alta para padrões brasileiros, né? O que vem acontecendo, né, é uma tendência de alta, né, que vai se confirmando e algumas notícias que trazem incertezas, então em algum momento vão causando alguns ruídos nessa tendência de alta. A gente continua enxergando isso dessa forma, né? Então a gente continua vendo um mercado promissor para a bolsa, mas a gente acredita então que nos próximos meses e no ano que vem a gente deve ter um mercado muito volátil, bem mais volátil do que a gente tem visto nesse primeiro semestre desse ano. Então, isso deve ligar alguns alertas para nós. Principais alertas. Quando a gente olha para a bolsa tem se mostrado o melhor investimento de longo prazo de verdade, né? Mesmo no mercado brasileiro, que nem sempre foi uma verdade, o mercado americano, essa verdade ela ocorre há décadas, mas no mercado brasileiro não vinha sendo uma verdade. A renda fixa ela ganhava da bolsa em períodos longos, quando a gente tinha taxas de juros muito altas. Não é o caso agora, então a gente sempre continua recomendando bolsa para aqueles investidores que têm um horizonte de longo prazo, né? Aqueles investidores que estão acumulando capital para aposentadoria, para daqui 10 anos então se aposentarem, daqui 15 anos se aposentar, 20, 30 anos, sem dúvida uma parte desse capital deve ser alocado em bolsa. Qual é essa parte, né? O percentual que vai ser alocado em bolsa e em quais ativos, fundos de ações, ativos individuais, ações diretamente, propriamente ditas, né? Estratégia. Aí a gente faz uma análise individualizada. Então, eu queria lembrar que esse call que a gente está fazendo é um panorama do mercado de renda variável, na minha parte específica, mas que a gente está pronto para atender os investidores de forma individual, escolhendo os melhores ativos e também a melhor ponderação. Quanto do capital vai para a Bolsa e indo para a Bolsa, quais são os ativos recomendados na carteira. Então, não deixem de procurar a gente lá no site da Eplan, eplan.com.br, e a gente pode dar, aí sim, uma recomendação adequada ao seu perfil. Por hora, a gente vai seguir, então, com o nosso panorama, né? Lembrando, né, que o Felipe Martins tocou, né, nesse assunto, né, a questão da elevação de taxa de juros para controle da inflação. Essa vai ser a tônica dos mercados nos próximos meses, então a gente vai estar sempre falando sobre isso. Isso começa lá no mercado americano, a gente vê uma forte tendência ao aumento da taxa de juros de longo prazo, né? A taxa pré-fixada de 10 anos, dos títulos americanos para 10 anos já vem subindo, né? Acredita-se que à medida que você tem uma recuperação na atividade econômica, isso vem acontecendo, liderado por China e Estados Unidos, Europa um pouquinho atrasada, até porque o cronograma de vacinação e reabertura na Europa foi bem mais lento do que nos Estados Unidos, mas isso já vem acontecendo lá. Economia se aquecendo fortemente nos Estados Unidos, né, nessa época pós-pandemia, os estímulos monetários do Fed vão sendo retirados aos poucos. E um desses estímulos era justamente ter uma taxa de juros baixa. Então, a taxa de juros lá deve crescer. Isso deve chamar capital para investir lá nos Estados Unidos, com uma taxa mais atrativa. E isso pode pressionar o dólar, na cotação do dólar para bem acima de R$ 5. É bem verdade que a gente tem um movimento contra essa tendência, que é o aumento das taxas de juros aqui no mercado brasileiro também, né? Então a gente já estima aí que essa Selic possa bater 7, 7,5% no final do ano, tornando então o mercado brasileiro mais atrativo para o investidor estrangeiro. O que isso faz? O que isso acarreta? Com que os gringos tragam grana aqui para o Brasil e trazendo dólar aqui para o Brasil, você aumenta a oferta de dólar no Brasil e isso deve ter um efeito de queda no câmbio.
Então, entre um movimento de alta por conta do aumento das taxas de juros externas e um movimento de baixa do câmbio por conta do aumento das taxas de juros locais, a gente acredita que vai trabalhar com um dólar aí na casa de R$ 5, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas não deve, no longo prazo, sair muito disso. Mas esperem volatilidade, né? Então a gente tem instabilidade política, a gente tem meio que uma coalizão buscando tirar o governo Bolsonaro, né? A gente vê uma instabilidade política grande, né? Independente da sua visão do governo, né? A gente vê coisas interessantes sendo feitas na área de infraestrutura, a gente vê alguma possibilidade de reforma trabalhista e tributária, alguma, mas com baixa probabilidade. Então, isso podem ser eventos positivos. Por outro lado, como eu disse, a gente tem essa coalizão que traz essa instabilidade política, né? Um país que derruba os seus presidentes via CPI a todo momento não é um país confiável e o investidor estrangeiro enxerga muito por esse lado. Então, isso pode trazer um sufoco no câmbio e também em bolsa, né? Que não sei se vocês sabem, mas se você traçar a correlação entre câmbio e bolsa, é uma correlação negativa, na casa de 0,5. O que isso quer dizer? Que normalmente quando a bolsa está subindo, o câmbio está caindo, o dólar está caindo, né? A cotação do dólar. E normalmente quando o dólar está subindo, a bolsa está caindo, né? Lembra que é o seguinte, a nossa bolsa é bastante suscetível à entrada de capital externo. Está entrando capital externo, isso quer dizer que o dólar está diminuindo, a cotação do dólar está diminuindo, porque você tem mais oferta de dólar. E esses gringos, em parte, vêm aqui para comprar bolsa, então faz a bolsa subir. É por isso esse fenômeno de uma correlação negativa entre dólar e bolsa, ok? Mas vamos falar um pouquinho então aqui da bolsa. Eu vou pedir para a Amanda compartilhar aí a minha apresentação. Muito bem, tá lá, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas interessantes aqui? Então tá, vem comigo aqui, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou mostrar primeiro. O que eu vou mostrar primeiro, a Amanda não está aqui nesse slide. Olha, fiz besteira aqui. Eu vou compartilhar um outro slide, uma outra apresentação aqui com você, Amanda. Segura aí um minutinho, tá, pessoal? Eu queria falar um pouquinho dos índices, né? O que vem acontecendo aí com os índices que representam os setores da bolsa, tá? Então eu vou rapidamente interromper aqui o meu compartilhamento e eu vou compartilhar um outro arquivo aqui com vocês, que é exatamente esse que vocês vão ver aqui. Muito bem, agora sim, tá certinho. Então dá uma olhada nesse mapa setorial, né? Eu sei que tem gente que vai ouvir no podcast que não vai poder ver, então eu vou meio que narrar para que vocês entendam a situação que a gente tem vivido. Então, isso aqui é o retorno dos setores acionários em 2021. O grande campeão foi um índice chamado IMAT. Esse índice IMAT é um índice que junta as empresas de materiais básicos da bolsa. Então, principalmente direcionado pela taxa de câmbio e pelo preço das commodities. Quem que está aí? Tá Vale, tá Petro, tá as principais empresas de materiais básicos da economia, aqueles materiais que são utilizados como insumos no processo industrial e assim por diante. E a gente vê algo interessante, os preços das commodities subiram bem, o mercado estava pouco estocado, você teve uma retomada muito forte da China pós-pandemia, foi quem mais se beneficiou, né, dessa retomada, e isso puxou a demanda pelas commodities, o preço das commodities sobe e você vê as ações de Vale, CSN, Gerdau arrebentarem aí em 2021, tá certo? Então por isso que você vê o IMAT tão forte aqui. O que está em azulzinho é o acumulado em 2021, o que está em laranjinha, esse 1,63 é o semanal. E aí eu já aproveito a deixa aqui para falar um pouquinho do que tem acontecido, né? A gente, na semana passada, a gente teve a apresentação da reforma tributária, e nessa apresentação da reforma tributária, da proposta de reforma tributária, a gente teve uma série de considerações a respeito de taxação de dividendos e tal. Esse é um ponto que afetou o mercado, né? Então você vê que a indústria financeira sofreu, né? Foi negativa desempenho na semana passada, em parte por causa disso.
E a gente teve também um impacto forte no setor elétrico devido à crise hídrica, né? Então, os rios, represas estão com baixo nível de água e isso vai fazer com que realmente você tenha deva ter um racionamento, um aumento de tarifas e isso pode prejudicar, gera uma incerteza na geração de resultado das elétricas. E aí você vê, né, que já não vinha bem o desempenho das elétricas no ano, mas na semana passada a gente teve uma queda de 1,67%. Quando a gente olha, né, o que aconteceu na semana passada no desempenho das elétricas, né, fica muito claro que a gente deve ter problemas ao investir nesse setor, né? Então, tem boas empresas? Tem. A tese da iPlan é sempre achar boas empresas nos mais diversos setores, mas a gente está com um alerta aí no que diz respeito às elétricas, né? Se a gente olhar, esse é o desempenho anual, a grande maioria das elétricas já vinha com desempenho negativo, que foi reforçado pela semana passada. Subiram as elétricas 0,34% no ano, enquanto o Ibovespa subiu a casa de 7%, tá certo? Muito bem. Então, basicamente, o que a gente está olhando, né, e que a gente deve olhar nos próximos dias? Os impactos da reforma tributária, está ficando claro que esses impactos são bem espalhados intrasetorialmente, então não tem um setor muito prejudicado. O setor financeiro vai sofrer um pouquinho, pelo que a gente viu, o setor de construção civil, setor elétrico vai sofrer mais por conta da crise hídrica. Então são setores que a gente está olhando com mais cuidado. No demais, a gente continua fazendo o nosso stock picking de uma forma bastante diversificada setorialmente. E volto a dizer, se você quer uma recomendação aderente às suas necessidades, ao seu perfil de risco e ao seu perfil de acumulação de patrimônio, conversa com a gente, entra lá no site da iPlan que a gente está pronto para te atender de forma personalizada. Matheus, acho que eu falei um pouquinho mais, né? Beleza, é isso aí, Felipe. Obrigado pela explicação. Valeu, então. Até mais.